seja dada ao nome do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe você. Eu já convido você a ler comigo um texto que o Senhor vem falando comigo há 2 semanas sobre esse texto. E eu vou trazer para você essa palavra hoje em Marcos. Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35. Marcos, você que está em casa, abra sua Bíblia. Acompanhe aí que eu creio que o Senhor tem grandes bênçãos para entregar para você através dessa palavra. Marcos 4, a partir do versículo de número 35. E o título dessa palavra vai dizer: Jesus acalma uma tempestade. Pode ser que você já ouviu ministrações a respeito desse trecho, mas o Senhor me revelou algumas verdades e eu quero repassá-las para você nessa noite. Jesus acalma uma tempestade. Verso de número 35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? No capítulo de número 5, apenas o verso 1 e 2. Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O título desse texto já fala: Jesus acalma a tempestade. Já é conclusivo. Não falou que Jesus tentou acalmar a tempestade. Fala que Jesus acalmou a tempestade. E assim como Jesus acalmou a tempestade daquele discípulo, Ele pode acalmar a minha tempestade. Ele pode acalmar a tempestade que você está vivendo. E aí, entendendo um pouco desse texto, o Senhor ministrou no meu coração: é necessário, para que nós formos para o outro lado do barco, da margem, é necessário que nós tenhamos fé. Eu digo para você: é necessário nós termos fé durante o processo. É necessário nós termos fé no meio. Por quê? Porque o meio que é o desafio desses discípulos. E aí, destrinchando um pouco o texto, vai dizer lá no versículo de número 35, naquele dia. Qual dia que era, pastora? Era um dia comum, era qualquer dia. Poderia ser segunda, terça, quarta ou uma quinta-feira como essa. Era um dia comum. Mas a primeira verdade que eu libero para você nessa noite é que em dias comuns o Senhor, Ele pode marcar a nossa vida. Recebe isso. Em dias comuns o Senhor, Ele pode marcar a história da nossa vida. Dias comuns é um cenário para que o Senhor possa operar um milagre na minha e na sua vida. Escreve aí: dias comuns é um cenário para que o Senhor possa operar um milagre na minha e na sua vida. Além de ser um dia comum, a gente continua a leitura, vai dizer que era de tarde. Como assim? Era de tarde, o tempo já estava findando. E aí eu libero uma outra verdade para você. Como era de tarde, significava que aqueles discípulos estavam com o tempo findando. Mas quando finda o meu tempo e finda o seu tempo, inicia o tempo de Deus. Quando acaba o tempo para você, eu vou repetir: inicia o tempo de Deus na sua vida. Aleluia! É o começo para Deus realizar um milagre na sua história. Aleluia! Era um dia comum, era um dia de tarde.
E aí, mesmo sendo dia comum e à tarde, o Senhor libera uma palavra aos discípulos. Então, em dias comuns, mesmo com o nosso tempo findando, o Senhor ainda tem uma palavra para ser liberada na minha e na sua vida. Aleluia! Ele sempre tem uma palavra quando o nosso tempo terminar. Às vezes estamos enfrentando uma tempestade tão terrível que nós pensamos, estamos chegando no fim, é o fim para a minha história, mas é o começo para Deus realizar um grande milagre na sua vida. E qual foi a palavra que o Senhor liberou para os discípulos? Passemos para o outro lado. E quando o Senhor convida aqueles discípulos a passemos para o outro lado, Ele não está dizendo, olha, entra no barco e vai para o outro lado. Não, Ele está dizendo, passemos. Passemos significa, eu vou com você. Você não estará só, eu estarei contigo. Aleluia, o Senhor está no barco. O Senhor não nos deixa só. E o Senhor entrou no barco com aqueles discípulos. Aleluia. E eu entendo quando o Senhor fala, passemos para outra margem. Eu não entendo só como uma mudança geográfica. Sair de um lado e ir para outro lado. Eu não acho que é só isso que o Senhor queria fazer com os discípulos. Tem um paralelo também com uma questão espiritual que nós vamos discorrer nessa noite. Aleluia. E Jesus, Ele libera essa palavra para os discípulos. Jesus, Ele ensina os discípulos do lado, naquela margem, através de parábolas. Então, os discípulos, eles receberam teoria, receberam conhecimento, o seu coração foi ministrado, a sua fé foi fortalecida, eles foram encorajados, e agora o Senhor está convidando esses discípulos, olha, saia deste lugar de tranquilidade, dessa zona de conforto, e vamos rumo a um destino que eu tenho preparado para você. Aleluia, o Senhor nos convida nesta noite, olha, saia desse lugar, desse marasmo, desse lugar de tranquilidade, vamos caminhar rumo ao nosso destino. E o destino daqueles discípulos era o outro lado. Aleluia. E eu posso te dizer nessa noite que a outra margem já era uma realidade para os discípulos. Não era algo que o Senhor ainda ia preparar, já estava preparado. Assim como o seu destino já está preparado. Quantos aqui já receberam uma palavra onde o Senhor fala que vai fazer grandes coisas na sua vida? Já está tudo preparado. Quantas vezes nós já ministramos aqui falando em relação ao nosso destino? Através de uma palavra profética, vida abundante no Senhor, já está tudo preparado. Basta nós entrarmos no barco e caminhar rumo a essa direção que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Jesus está nos ensinando que existe um lugar preparado, mas eu vou te dizer, para eu sair deste lugar aqui, dessa margem, e para outra, tem um processo. Tem uma passagem. E é essa passagem que é o desafio nosso. E é nessa passagem que o Senhor colocou no meu coração que nós precisamos de fé. Eu preciso de fé para enfrentar essa passagem. Sabe por quê? É fácil a gente começar um projeto. É fácil. A gente anota o que a gente vai colocar em ação, inicia, e isso gera em nós uma certa animosidade. Terminar alguma coisa também é fácil. Só que o meio que é o nosso desafio. E quando o Senhor falou comigo nesse texto, o Senhor falou, olha, não é somente uma mudança geográfica. É como se eu tivesse falado para você, filha, vamos rumo àquela margem, que eu tenho uma promoção de Deus para a sua vida. Aleluia. Vamos para outra margem para você subir de nível no seu relacionamento com o Pai. Aleluia. O Senhor não está nos chamando sem preparar algo para nós. O Senhor já preparou algo para nós. Aleluia. Só que essa passagem, esse meio, esse intervalo entre eu sair e chegar do outro lado é o desafio, é o nosso teste de fé. E eu falo que a fé, ela é parecida com o músculo. Se eu não utilizar o músculo vai atrofiar. A mesma coisa é a fé. E eu estou te convidando nessa noite a colocar a sua fé em ação. E quando o Senhor,
ele convida aqueles discípulos, ele não revela o que vai acontecer nessa passagem. Porque o Senhor revelar para nós o processo, muitos de nós desistiríamos no meio da caminhada. Mas lá em Romanos 8, versículo 37, está dizendo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Somos vencedores. Aleluia. E a vitória já está ganha em Cristo Jesus. Os discípulos, então, com essa palavra que o Senhor ministrou, que o Mestre ministrou na vida deles, eles entraram no barco e foram rumo à outra margem. Partiram rumo ao destino que o Senhor já tinha preparado para eles. E aí, quando nós falamos em relação à outra margem, eu volto a falar com você que a outra margem, que o seu destino já está preparado. A outra margem já era uma realidade. Bastava nós tomarmos a decisão de caminhar. Eu vou caminhar rumo a um destino que o Senhor já preparou para a minha casa, para a minha vida. E aí, continuando o versículo de número 36, vai dizer, então eles deixaram o povo ali. Em outras versões, vou dizer que eles despediram o povo. Deixa eu te falar o porquê. Porque quando o Senhor libera uma palavra para a sua vida, muitos podem não ter ouvido. E se eles entrarem na sua embarcação, eles não vão suportar o processo. Só suporta o processo quem ouviu a palavra liberada pelo Senhor. Aleluia. E posso dizer, tudo o que a gente vive durante a tempestade da nossa vida é somente para o nosso amadurecimento. Quantas vezes, nas tempestades da vida que eu já enfrentei, eu questionava tanto Deus, dizendo, Senhor, será que está encerrando os meus sonhos? Será que o Senhor quer me matar nessa tempestade? Mas eu estou convidando você nessa noite, nessa tempestade que o Senhor te colocou, Ele só te colocou nessa tempestade para fazer com que você tenha amadurecimento. Aleluia. E aí esses discípulos, continuando a leitura, vai dizer que eles subiram no barco em que Jesus estava e foram com Ele. Ou seja, eles não foram só, passemos para outra margem. O Senhor entrou no barco e foi com aqueles discípulos. E eu entendo que eu só posso chegar no outro lado da margem, eu só posso alcançar o meu destino se Jesus for comigo. Eu só chego se Jesus estiver comigo. Pegou essa palavra, irmão? Eu só chego no meu destino se Jesus estiver comigo. Eu posso ir para vários lugares, mas eu só chego no meu destino se o Senhor estiver comigo. Então ele despediu as pessoas. Às vezes a gente tem que deixar coisas, deixar pessoas. Olha, hoje não dá, amanhã eu posso até conversar, mas hoje eu preciso entrar nessa embarcação. E eu não sei o que você tem que deixar para trás para entrar nessa embarcação, para chegar rumo ao destino que o Senhor já preparou para a sua vida. Aleluia, Jesus. Lá em Lucas 8, a partir do verso número 23, vai fazer a mesma narrativa desse texto. Vai falar a mesma coisa, Jesus acalma a tempestade. Porém, vai trazer uma nova tradução. E lá vai dizer o seguinte, e navegando eles. Navegando quem, pastor? Os discípulos. Mas poderia ser eu, poderia ser você. Quantas vezes entramos no barco? Jesus está no barco, porém o controle da embarcação é minha. Quantas vezes entramos no barco e o controle está nas nossas mãos e não nas mãos daquele que tudo pode fazer? Quantas vezes enfrentei tempestades na vida que eu pensava que eu deveria controlar todas as coisas? E isso nos dá fadiga, porque a gente quer controlar tudo. E às vezes a gente quer controlar coisas que não competem a nós. E aí esses discípulos entraram nessa embarcação e foram navegar. E qual que foi a atitude de Jesus? Jesus foi para a popa. Se você olhar, a popa é a parte de trás do barco. Jesus estava lá na parte de trás e a navegação estava com os discípulos. Mas aí o verso de número 37, ele vai discorrer que não aconteceu uma chuva fraca, não foi um chuvisco, foi uma chuva forte, onde o vento estava contrário, o vento era forte, as ondas batiam com muita força naquele barco, e o barco começou a encher de água. Aleluia, sobreveio uma tempestade. Quantos aqui
Já sentiram que estava tão calmo, numa calmaria, estava tudo dando certo na vida e de repente tudo virou. E foi o que aconteceu com os discípulos. De repente veio uma tempestade. Aleluia! Só que sabe qual era o erro daqueles discípulos? Eles estavam no controle da embarcação. Jesus, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, desamparados, porque a gente está lutando com as nossas forças. A gente pegou o controle desse barco e não deixou Jesus, que é o dono das nossas vidas, pegar o controle dessa embarcação. E aí o barco está lá sendo açoitado pelas ondas. E aí eu entendo uma outra verdade nessa noite. Os discípulos, debaixo daquela palavra, obedeceram à voz do mestre. O mestre diz: passemos. Eles foram. A prática da obediência é mais forte do que qualquer tempestade. Eu vou repetir para você. A prática da obediência, ela é mais forte do que qualquer tempestade na sua vida. Aleluia! Glórias a Deus. Os discípulos obedeceram, entraram no barco, mas de repente sobreveio uma grande tempestade. E aí é nessa tempestade que nós precisamos usar a nossa fé. Por isso que eu disse, fé no meio, fé no processo, fé nessa passagem. E no versículo de número 38 vai dizer: Jesus estava dormindo na parte de trás, na popa, em outras traduções, na popa do barco. Onde Ele está, revela onde nós estamos. Vou falar de novo para você glorificar o nome dEle. Onde Ele está, revela onde nós estamos. Não é sobre onde Ele está, é sobre onde nós estamos. Os discípulos estavam dentro da mesma embarcação que Jesus estava. Porém estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Estamos tão perto e ao mesmo tempo estamos tão longe, às vezes, da presença do Senhor. Ah, pastora, mas você não sabe a tempestade que eu tenho enfrentado. Você também não conhece as tempestades que nós já enfrentamos até hoje. Mas eu posso dizer que é maravilhoso servir ao dono da embarcação. Aleluia. Então não é sobre onde Ele está, é sobre onde eu estou, nesse relacionamento com o Pai. Jesus está dentro do meu barco, eu estou tentando controlar a situação perante aquela tempestade e Ele está dormindo. Sabe aquela almofada que Ele deitou a cabeça? Aquela almofada era para mim, era para você. E Ele nos ensina com essa atitude dEle, é que é possível descansar no meio de uma tempestade. Vou falar de novo para você. É possível descansar no meio de uma tempestade. E às vezes está difícil, sabe por quê que está difícil enfrentar essa tempestade? Porque você está tentando controlar tudo. Você tenta controlar tudo e coisas que não competem a você. Descansa nele. Aleluia. Aleluia. Descansa no Pai. Glória a Deus. E eu falo com você que Jesus, ele não estava com sono. Jesus, ele não estava cansado. Mas ele usou essa situação para mostrar para nós que é possível descansar mesmo em meio a uma tempestade. Nós estamos muitas vezes enfrentando tempestades porque estamos em posições erradas. Os discípulos estavam em posições erradas. Eles estavam lá na proa do barco. Eles estavam na direção da embarcação. Os discípulos, gente, conheciam de embarcação. E eles também conheciam um lago. Agora, o mais interessante é que no lago veio uma grande tempestade. No lago, no lugar onde é calmo, no lugar onde denota tranquilidade. Mesmo assim, aconteceu uma tempestade. Mas nesse ambiente de tempestade, é possível nós transformarmos ele em um ambiente de descanso. Basta nós falarmos: Jesus cuida de mim. Jesus cuida das minhas ansiedades. Jesus cuida, Senhor, das minhas dores. Jesus entra comigo nesse barco e toma a direção da minha vida. Eu mesma não consigo parar esse vento, parar essas ondas, mas o Senhor consegue. Declara isso na sua vida. Convida o Senhor para tomar a direção da sua embarcação. E é interessante que quando a Bíblia revela e aproximando-se dele, isso significa que os discípulos estavam longe
de Jesus, mesmo dentro da embarcação, aproximando-se dele. A tempestade não acordou Jesus. As ondas fortes não acordaram Jesus. O que acordou Jesus, gente? Foi a voz dos discípulos. A voz dele acordou o Senhor. Aleluia. Lá em Hebreus, capítulo de número 10, o versículo de número 23, vai dizer: guardemos firmemente a esperança da fé que nós professamos, pois podemos confiar que Deus, Ele cumprirá as suas promessas. E olhando para esse texto, eu entendo que aquela tempestade, ela serviu na vida dos discípulos para aproximar os discípulos do Senhor. E essa tempestade que você vem enfrentando na sua vida, também é um sinal e uma oportunidade para você se aproximar do seu mestre. Aleluia, aproxime-se do Senhor. Às vezes nós estamos longe, no mesmo ambiente que o Senhor está. E aí uma voz acordou o Senhor. Eu não sei se era uma voz embargada, um gemido, eu não sei. Mas o Senhor, Ele te conhece. Dentre mais de 7 bilhões de pessoas, o Senhor conhece e Ele reconhece a sua voz. Aleluia! E essa tempestade, ela vem para acabar com a distância entre você e o seu Pai, você e o Mestre. E nós precisamos, nesse momento, inverter de posição. Deixar Jesus tomar conta da nossa embarcação e nós irmos para lá descansar na popa do barco. Pegar aquela almofada, deitar e saber que o Senhor, Ele está no controle. E saber que do Senhor vai vir a solução para o meu problema, para o seu problema. Aleluia! A decisão é nossa. Decida inverter as posições. Aleluia! Passemos para o outro lado. Também significa saia da teoria e vamos lá para a prática. O Senhor, Ele revelou para os discípulos vários conhecimentos, trabalhou com os discípulos várias teorias, mas agora o Senhor queria que eles colocassem tudo que já aprenderam em prática. Aleluia! Deus, Ele está nos convidando. Deus, Ele nos convida nessa noite. Decida descansar em meio a essa tribulação. Decida descansar em meio à sua luta. É possível mantermos um ambiente de descanso. Eu já estou caminhando para o encerramento da mensagem. E aí, os discípulos, em meio àquela turbulência, eu não vou relatar muito a respeito disso, mas os discípulos tiveram medo. E o medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz com que a gente fique bloqueado e a gente não avance. E os discípulos ficaram paralisados. Mas o Senhor, que é o dono da obra, Ele levantou, acalmou o vento, acalmou aquele mar e houve grande bonança. Só que o texto, ele não vai parar aí. Como eu disse, eles saíram de uma margem e foram para outra. Eles saíram da teoria e agora eles foram para a prática. Eles enfrentaram o processo. Mas do outro lado da margem havia algo a ser feito. Por isso que eu digo, gente, precisamos avançar. Não podemos parar. Não é o decreto que vai nos parar. Nós precisamos avançar. E eu te convido nessa noite, vamos avançar. Avançar para o propósito, o qual o Senhor já preparou para mim e para a sua vida. Aleluia! Precisamos avançar. E eu coloco aqui que nós precisamos transicionar. Nós precisamos vencer as tempestades da nossa vida. E nós precisamos tocar as pessoas de forma prática, cumprindo a essência do Evangelho. Quando eles chegaram do outro lado, estava um gadareno endemoniado, precisando de libertação. Agora imagina se os discípulos falassem: não vou obedecer à voz do mestre, não vou. Mas eu digo para você que a prática da obediência, ela é maior do que qualquer tempestade na sua vida. Eles obedeceram, enfrentaram um processo, venceram um processo por meio de fé. O Senhor abençoou, deu vitória. E do outro lado, havia alguém precisando de libertação. E esse é o nosso propósito, igreja. Esse é o nosso propósito. É muito bom nós recebermos teoria, é muito bom termos conhecimento, mas melhor ainda é ofertar na vida das pessoas o amor que Jesus já colocou nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Vamos avançar, não vamos parar, vamos tocar as pessoas através daquilo que o Senhor já entregou para mim e para você. Nós precisamos transbordar o amor
de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, que nós possamos entregar a nossa embarcação. Em dias comuns o Senhor faz milagre. Quando encerra o tempo para nós, é tempo que o Senhor inicia um grande milagre na nossa vida. Precisamos enfrentar um processo, sim, mas enfrentaremos esse processo sabendo que Jesus está no barco. Mas inverta a sua posição, deixe o Senhor controlar a embarcação na sua vida e descanse. Há um ambiente de descanso para você, mesmo em meio às tribulações. Aleluia. Eu vou orar com vocês nessa noite. Papai, em nome de Jesus, ó Deus, nós ministramos, Senhor, nós falamos de fé, nós falamos de obediência, nós falamos das tempestades que nós viemos, Senhor, às vezes enfrentando dia após dia, meu Pai, na nossa lida, na nossa trajetória, mas nós sabemos que há algo preparado, Senhor, para mim e para cada um dos teus filhos, Senhor. Senhor, a outra margem já é, meu Pai, uma realidade. Senhor, então em nome de Jesus, controla, meu Pai, a embarcação. Senhor, em nome de Jesus, toma os remos, ó Pai, e nos dirige, Senhor, porque nós cremos que o Senhor, Ele tem poder para acalmar essa tempestade da nossa vida. O Senhor, Ele tem o poder de acalmar o vento, acalmar o mar e nos dar a vitória e nos garantir a vitória. Senhor, mas que em nome de Jesus nós possamos aproximar, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, aproximar, Senhor, e manter um relacionamento com o Pai. Jesus, em nome de Jesus, que em meio a essa tormenta, a tua igreja possa avançar. Que em meio a essa tormenta, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, não vai parar. A sua igreja, ela vai caminhar, Senhor, vai caminhar rumo a um propósito que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Senhor, então em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, cessa, meu Pai, essa tempestade, meu Deus, nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos tomar a decisão hoje de inverter as nossas posições e descansar no Pai. Aleluia, Jesus, aleluia, glórias a Deus.